Milionário francês estava sozinho em São Paulo até que uma garçonete ofereceu um simples café em francês perfeito. Ele acabara de vender seu império por uma fortuna, mas tinha o coração vazio. Ela trabalhava servindo mesas, mas guardava sonhos de abrir sua própria patisserie. O que começou com terças-feiras chuvosas e conversas em francês se transformou em algo muito maior. Mas quando a filha dele precisou que ele voltasse para a Europa, tudo mudou. Me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. Se inscreve no canal e deixa o like para não perder o final dessa história. A chuva tamborilava contra as janelas do táxi que atravessava as ruas encharcadas de São Paulo. Pierre Laurent observava as luzes da cidade se desfocarem no vidro embaçado, criando um borrão alaranjado que parecia refletir perfeitamente o estado da sua alma. 42 anos, bolsos cheios, coração vazio. A ironia não passava despercebida. O motorista tentou puxar conversa em português, mas desistiu. Rapidamente ao perceber que o passageiro francês no banco de trás preferia o silêncio. Pierre agradeceu mentalmente. Não estava com disposição para sorrisos educados ou explicações sobre o que um dono de vinícolas de Bordeaux fazia sozinho numa terça-feira chuvosa em Pinheiros. Quando o táxi parou em frente ao restaurante Le Petit Coin, Pierre hesitou. O lugar parecia modesto demais para alguém que acabara de assinar a venda de um império familiar por cifras que fariam qualquer pessoa perder o fôlego. Mas era exatamente isso que ele buscava. Anonimato, invisibilidade, uma pausa na performance constante de ser Pierre Laurent, o milionário bem-sucedido. Empurrando a porta de vidro, foi recebido pelo aroma de alho poró refogado e pelo som suave de Edith Piaf tocando ao fundo. O restaurante estava quase vazio, apenas 3 mesas ocupadas, conversas baixas, atmosfera íntima. Perfeito. Bonsoir, monsieur. Mesa para um? Perguntou o maître com um sotaque carregado. Pierre assentiu e foi conduzido até uma mesa no canto, próxima à janela. Sentou-se de costas para o salão, como quem não quer ser visto nem reconhecido. Pediu um conhaque Rémy Martin XO, mais por hábito do que por desejo real. Enquanto esperava, seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a toalha de linho branco. Na França, naquele exato momento, seriam 10 da noite. Margot, sua filha de 16 anos, estaria no quarto dela em Londres, provavelmente sem pensar no pai. Isabelle, a ex-esposa, estaria jantando em Penhuisentos, algum restaurante chique de Mayfair, comemorando a fortuna que conseguira no divórcio. E ele estava do outro lado do mundo, fugindo de uma casa vazia que já não era um lar há muito tempo. O garçom trouxe o conhaque numa taça adequada. Pierre pegou o copo e observou o líquido âmbar girar lentamente. 28 anos construindo a Laurent Vignobles. Gerações de história familiar transformadas em números numa conta bancária. A assinatura que mudara tudo acontecera há apenas 48 horas num escritório asséptico em Paris, cercado de advogados que não se importavam se ele estava vendendo sua alma junto com as vinhas. Santé, murmurou para si mesmo, erguendo a taça para o vazio. Foi quando sentiu uma presença ao seu lado. Não invasiva, mas perceptível. Uma mulher de cabelos castanhos presos num coque desarrumado, avental branco impecável, olhos cor-de-mel que carregavam uma curiosidade genuína. Ela segurava uma bandeja com pratos vazios, mas parou ao lado da mesa dele. Um café, monsieur? A voz dela emergiu em francês perfeito, com apenas um leve toque de sotaque brasileiro. Noir, comme en France. Pas cette eau sucrée qu'ils servent ici. Pierre ergueu os olhos, genuinamente surpreso. Pela primeira vez em meses, alguém falara com ele em francês sem ser advogado, contador ou algum executivo tentando impressioná-lo. E havia algo na forma como ela oferecera o café, uma intimidade casual, como se conhecesse exatamente o que ele precisava. Vous êtes trop gentil, ele respondeu, um meio sorriso cansado aparecendo no canto dos lábios. Mais je ne bois plus de café qu'au petit matin. A mulher deu de ombros, um sorriso malandro iluminando seu rosto. Alors on va faire semblant qu'il est 6 heures du matin quelque part dans le monde. Pierre sentiu algo estranho acontecer dentro do peito. Um riso. Curto, rouco, mas verdadeiro. Algo que não experimentava havia tanto tempo que quase esquecera a sensação.
Ela colocou a xícara pequena de café, expresso na frente dele, com a mesma delicadeza de quem entrega um presente valioso, e se afastou sem esperar resposta. Pierre ficou olhando para aquela xícara como se fosse um objeto alienígena. No vapor que subia do líquido escuro, viu algo que não via há anos. Um gesto de gentileza sem segundas intenções. Bebeu o café lentamente, saboreando cada gota. Era forte, amargo, perfeito. Exatamente como costumava tomar em Bordeaux, antes de tudo desmoronar. Antes de Isabelle anunciar que queria o divórcio. Antes de Margot escolher morar com a mãe em Londres. Antes de perceber que construíra um império, mas perdera uma família. Quando terminou, Pierre deixou uma gorjeta generosa sob a xícara vazia e saiu sem olhar para trás, mas com uma certeza estranha pulsando em seu peito. Voltaria. Alice Ferreira observou o homem francês sair do restaurante e desaparecer na chuva de São Paulo. Havia algo nele que a intrigava. Não era o terno Armani, nem o relógio caríssimo que ele tentava esconder sob a manga da camisa. Era a solidão, aquele tipo de solidão pesada, palpável, que ela reconhecia porque também carregava a sua. "Tá de olho no gringo, Alice?" provocou Fernando, o cozinheiro, aparecendo da cozinha com um sorriso maroto. "Para com isso, Fer. Só achei educado falar francês com ele. O cara estava parecendo um cachorro abandonado. Cachorro abandonado de Patek Philippe." Fernando riu. "Mas falando sério, desde quando você fala francês tão bem assim? Nunca te ouvi." Alice sorriu, guardando a bandeja. "Lyon. Fiz um intercâmbio lá quando tinha 19 anos. Trabalhei num café perto da Place Bellecour por 6 meses. Melhor época da minha vida." Ela não contou o resto. Não contou sobre como voltar ao Brasil cheia de sonhos, querendo abrir sua própria patisserie francesa. Não contou sobre como a vida aconteceu. O pai ficando doente, as contas se acumulando, os sonhos sendo arquivados numa gaveta mental para algum dia. 10 anos depois, lá estava ela, 29 anos. Garçonete num restaurante francês de classe média, ainda morando no mesmo apartamento de 2 quartos em Perdizes, que dividia com a mãe. Os sonhos ainda existiam, mas agora vinham acompanhados de uma resignação gentil, como velhos amigos que você ama, mas sabe que nunca vai reencontrar. Naquela noite, quando voltou para casa, Alice encontrou a mãe, Dona Célia, assistindo a novela na sala. "Chegou tarde hoje, filha. Terça-feira sempre é mais tranquilo. Fiquei ajudando a fechar o caixa." Dona Célia olhou para a filha com aquela expressão que só mães têm, uma mistura de amor e preocupação. "Você parece diferente. Aconteceu alguma coisa?" Alice hesitou. Como explicar que um estranho francês com olhos tristes fizera ela se lembrar de quem costumava ser? "Nada, mãe, só cansaço." Mas naquela noite, antes de dormir, Alice abriu a gaveta da escrivaninha no quarto e tirou um caderno velho, de capa já desgastada. Dentro, dezenas de receitas escritas à mão em francês. Croissants, macarons, éclairs, tartes tatin. Cada página era uma lembrança de Lyon, de quando ela acreditava que tudo era possível. Passou os dedos pelas palavras escritas 10 anos antes, sentindo o peso do tempo e das escolhas não feitas. Fechou o caderno com um suspiro e o guardou novamente. Amanhã seria outro dia igual. O restaurante, os clientes, as gorjetas, a rotina, mas uma pequena centelha havia sido acesa. E Alice, sem perceber, já começava a esperar pela próxima terça-feira. Pierre voltou. Na terça-feira, seguinte às 8 da noite, entrou no Le Petit Coin como se nunca tivesse saído. Mesma mesa, mesmo pedido. Conhaque Rémy Martin Tizot. Alice o viu entrar e sentiu o coração acelerar de uma forma que não conseguia explicar. Tentou se convencer de que era apenas curiosidade profissional, o interesse de uma boa garçonete por um cliente em potencial. Mas quando se aproximou da mesa dele, levando a xícara de café sem que ele pedisse, sabia que estava mentindo para si mesma. "Bonsoir", ela disse, colocando o café na frente dele. 6 da manhã em algum lugar do mundo novamente. Pierre ergueu os olhos e pela primeira vez realmente a viu. Não apenas uma garçonete prestativa, mas uma mulher. Olhos inteligentes, sorriso contido, mãos que se moviam com uma graça natural. Havia algo nela que o fazia querer saber mais. "Vous êtes têtu",
Ele disse, mas estava sorrindo. Você é teimosa. Faz parte do pacote brasileiro. Alice respondeu, limpando a mesa ao lado. Aqui a gente não desiste. Fácil. E onde você aprendeu francês? Não é comum encontrar isso em São Paulo. Alice sentou-se na cadeira vazia em frente a ele, algo que normalmente nunca faria. Mas aquela noite, o restaurante estava vazio e havia algo na forma como ele perguntara, uma curiosidade genuína que a fez quebrar o protocolo. Lyon. Fiz intercâmbio lá há 10 anos. Trabalhei num café na Presqu'île. A Presqu'île, Pierre repetiu, com um brilho de reconhecimento nos olhos. Conheço bem. Minha família tinha negócios com distribuidores de lá. É uma cidade linda. A mais linda que já vi, Alice disse. E havia uma melancolia na voz que não passou despercebida. Por que voltou? A pergunta era simples, mas carregava um peso enorme. Alice ficou em silêncio por um momento, decidindo quanto revelaria. Meu pai ficou doente. Precisei voltar para ajudar. E quando você fica, a vida te prende. Contas para pagar, responsabilidades. Os sonhos vão ficando para depois. Pierre assentiu lentamente. Havia algo universal. Naquela história, algo que transcendia nacionalidades e classes sociais. A vida acontecendo enquanto você faz outros planos. E qual era o sonho? Uma pâtisserie. Pequena, autêntica. Queria fazer as pessoas sentirem o gosto da França sem precisar cruzar o oceano. Pierre tomou um gole do café, pensativo. Por que não faz? Alice riu, mas era um riso sem alegria. Com que dinheiro, monsieur? Sonhos franceses custam caro em reais brasileiros. Ele ia responder quando o maître se aproximou, lembrando Alice que havia outras mesas para atender. Ela se levantou rapidamente, como se despertasse de um transe. Desculpe, não devia ter tomado seu tempo. Você não tomou nada, Pierre disse, segurando levemente o pulso dela por um segundo. Você me deu algo que não tinha há muito tempo. O quê? Uma conversa de verdade. Alice sentiu um calor subir pelo rosto. Sorriu, meio sem graça, e se afastou para atender outros clientes. Mas durante o resto da noite, seus olhos voltavam constantemente para aquele homem francês sozinho no canto, que agora bebia seu conhaque com menos tristeza nos olhos. Quando Pierre saiu, deixou uma gorjeta absurdamente generosa e um bilhete escrito em francês num guardanapo. Até terça que vem. P. Alice guardou aquele guardanapo no bolso do avental e o levou para casa, onde o colocou dentro do caderno de receitas. Um pequeno segredo, uma pequena esperança. O ritual estava estabelecido, e nenhum dos dois percebia ainda o quanto aquelas terças-feiras mudariam tudo. As semanas seguintes transformaram as terças-feiras em algo sagrado para ambos. Pierre chegava sempre às 8. Alice sempre trazia o café sem que ele pedisse. As conversas foram ficando mais longas, mais íntimas, mais necessárias. Numa dessas noites, Pierre finalmente contou sobre o divórcio. Isabelle era perfeita no papel, ele disse girando o conhaque na taça. Lindíssima, educada, da família certa. Nosso casamento foi mais uma fusão empresarial do que amor. Levei 15 anos para perceber isso. E sua filha? A expressão de Pierre se tornou ainda mais sombria. Margot, 16 anos. Ela escolheu morar com a mãe em Londres. Não a culpo. Eu sempre estive mais presente nas vinhas do que em casa. Ela mal me conhece de verdade. Alice viu a dor crua nos olhos dele e sentiu vontade de abraçá-lo, mas se conteve. Ainda dá tempo de mudar isso. Dá. Pierre olhou para ela com uma vulnerabilidade devastadora. Como você reconstrói uma ponte que nunca existiu? Uma conversa de cada vez. Uma terça-feira de cada vez. Ele sorriu e havia gratidão naquele sorriso. E você, Alice? Por que uma mulher inteligente, que fala francês fluente e tem sonhos de patisserie, ainda está servindo mesas? Alice se encolheu levemente. Aquela pergunta doía porque tocava em todas as suas inseguranças. Porque ter sonhos é mais fácil que torná-los realidade. Porque eu tenho medo. Medo de fracassar, medo de investir tudo e perder, medo de descobrir que talvez eu não seja tão boa quanto imaginava. Você já fracassou então, Pierre disse com uma gentileza brutal. Porque não tentar é o único fracasso garantido. As palavras pairaram no ar entre eles, pesadas de verdade.
Fala o homem que vendeu o império da família e fugiu para o outro lado do mundo. Alice retrucou, mas sem maldade. Pierre deu uma risada genuína que ecoou pelo restaurante quase vazio. Touché, somos dois covardes então. Dois covardes que se encontram às terças-feiras para fingir que são corajosos. Eu aceito isso. Ele ergueu a taça de conhaque. A covardia compartilhada. Alice pegou sua própria xícara de café e brindou com ele. Naquele gesto simples, algo mudou. Não eram mais cliente e garçonete. Eram duas almas perdidas que, por acaso ou destino, haviam se encontrado na imensidão de São Paulo. Quando a noite terminou e Pierre se preparava para sair, ele hesitou na porta. Alice? Sim? Você já pensou que talvez a gente tenha se encontrado exatamente quando precisávamos? Ela não respondeu, mas o sorriso que deu disse tudo. Naquela noite, quando Alice chegou em casa, não guardou o guardanapo com o bilhete de Pierre. Em vez disso, abriu o caderno de receitas e começou a escrever. Novos planos, novos sonhos, novas possibilidades. O medo ainda estava lá, enorme e paralisante. Mas pela primeira vez em anos, havia algo maior que o medo: esperança. Na quinta terça-feira, Pierre chegou diferente. Havia uma energia nele, uma urgência contida que Alice percebeu imediatamente. Você está bem? Ela perguntou, colocando o café de sempre na frente dele. Melhor que bem, Pierre respondeu, e havia um brilho nos olhos que ela nunca vira antes. Alice, preciso te fazer uma pergunta. Ela sentiu o coração disparar. Pode perguntar. Vem comigo. Como assim? Amanhã tenho que ir a Campos do Jordão resolver algumas coisas. Queria que você fosse comigo, sem compromisso, sem segundas intenções. Só queria sua companhia. Alice ficou paralisada. 1000 pensamentos atravessaram sua mente. O trabalho, o que o pessoal do restaurante pensaria, o que isso significava, onde estava indo. Pierre, eu sei que é estranho, ele se apressou em dizer. Sei que mal nos conhecemos, mas essas terças-feiras têm sido a única coisa que faz sentido desde que cheguei ao Brasil. E eu gostaria de ter mais que apenas uma noite por semana para conhecer você de verdade. A honestidade crua dele desarmou qualquer defesa que Alice pudesse erguer. Eu preciso trabalhar. Eu sei, mas é quarta-feira amanhã. Você não trabalha de dia. Volto você antes das 8 da noite. Prometo. Alice olhou para aquele homem que, semanas atrás, era um completo estranho, e viu alguém tão perdido quanto ela, tão carente de conexão real quanto ela, tão cansado de estar sozinho quanto ela. Está bem. As palavras saíram antes que ela pudesse censurá-las, mas de volta antes das 8. O sorriso que iluminou o rosto de Pierre fez valer qualquer loucura que ela estivesse cometendo. Na manhã seguinte, Alice estava nervosa como uma adolescente indo ao primeiro encontro. Trocou de roupa 3 vezes antes de decidir por um vestido simples azul marinho e uma jaqueta jeans. Dona Célia a observava da porta do quarto com um sorriso sabido. Esse francês mexeu com você, né, filha? Mãe, não é assim, é só um passeio. Claro, claro, um passeio com um homem lindo, rico e que olha para você como se você fosse a única pessoa no mundo. Ele não olha para mim assim. Olha, sim, e você olha de volta do mesmo jeito. Pierre a buscou às 9 da manhã num Mercedes preto. Quando Alice entrou no carro, sentiu o cheiro do perfume dele, algo amadeirado e caro, e teve que respirar fundo para se acalmar. Nervosa? Ele perguntou, percebendo. Um pouco. Eu também. A admissão dele a fez relaxar. Eles eram 2 adultos aprendendo a confiar novamente, a se abrir novamente, a arriscar novamente. A viagem para Campos do Jordão foi mágica. Pierre contou histórias sobre as vinícolas, sobre crescer entre parreiras e barricas de carvalho. Alice falou sobre Lyon, sobre os cafés da manhã com croissants ainda quentes, sobre como se apaixonara pela França. Riram, debateram sobre música francesa, discordaram sobre qual era a melhor padaria de Paris. Quando chegaram a Campos do Jordão, a cidade estava envolta em neblina. Pierre tinha uma reunião rápida com um investidor brasileiro interessado em vinhos franceses. Levou apenas 1 hora. Depois, levou Alice para almoçar num restaurante charmoso com vista para a montanha. Por que vendeu a vinícola?
Alice perguntou enquanto comia um fondue de queijo. Pierre ficou em silêncio por um longo momento, porque percebi que estava vivendo o sonho de outra pessoa. Meu avô construiu aquilo, meu pai expandiu. Eu apenas mantive funcionando, mas nunca foi meu sonho de verdade. E qual é seu sonho de verdade? Ele olhou diretamente nos olhos dela. Ainda estou descobrindo, mas acho que tem a ver com terças-feiras chuvosas e conversas em francês com uma mulher brasileira teimosa. Alice sentiu o rosto esquentar. Havia algo acontecendo ali, algo grande demais para nomear, assustador demais para reconhecer completamente. No caminho de volta, quando o sol começava a se pôr, Pierre parou o carro num mirante deserto. Obrigado por hoje, ele disse. Eu que agradeço. Faz tempo que não me sinto tão viva, ele completou. Viva. Eles se olharam e o momento se estendeu carregado de possibilidades. Pierre se inclinou levemente e Alice não se afastou. O beijo foi suave, hesitante, mas carregado de toda a solidão e esperança que ambos carregavam. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Isso complica tudo, Alice murmurou. Eu sei, Pierre respondeu, mas não me importo nem um pouco. Ele a trouxe de volta às 8 em ponto, como prometido. Mas quando Alice entrou em casa naquela noite, sabia que nada seria como antes. A terça-feira não era mais apenas um dia da semana. Era o começo de algo que poderia salvá-los ou destruí-los completamente. As semanas seguintes foram um turbilhão. Pierre e Alice começaram a se ver além das terças-feiras. Caminhadas no Parque Ibirapuera aos domingos, jantares escondidos em restaurantes onde ninguém os conhecia, conversas que duravam até a madrugada. Eles estavam cuidadosamente construindo algo frágil e precioso, como quem monta um castelo de cartas, sabendo que um vento forte pode destruir tudo. Pierre estava diferente. Ria mais, dormia melhor, sentia-se ancorado de um jeito que não experimentava há anos. Mas também havia medo. Medo de que aquilo fosse temporário, de que Alice percebesse quem ele realmente era. Um homem de meia-idade que fracassara em manter uma família unida, que vendera seu legado por não saber o que fazer com ele. Alice, por sua vez, estava aterrorizada e eufórica ao mesmo tempo. Cada momento com Pierre parecia um filme, algo irreal demais para ser verdade. Mas também havia uma voz insidiosa em sua cabeça, sussurrando: "Você é só uma fantasia brasileira para ele. Quando a novidade passar, ele vai embora." Numa tarde de sábado, Pierre apareceu no apartamento que Alice dividia com a mãe. Dona Célia abriu a porta e ficou paralisada ao ver aquele homem impecável, com um buquê enorme de lírios brancos. "Bom dia, senhora", Pierre disse em português carregado de sotaque. "Vim buscar Alice." Dona Célia, que vira muita coisa na vida, mas nunca um francês milionário na porta de casa, ficou sem palavras por aproximadamente 3 segundos antes de gritar: "Alice, seu príncipe chegou." Alice apareceu da cozinha, o rosto vermelho de vergonha. "Mãe, pelo amor de Deus!" Pierre achou a cena adorável. Entrou na sala modesta, tão diferente dos apartamentos parisienses onde costumava frequentar, e sentiu-se mais em casa do que em qualquer mansão. "Para onde vamos?" Alice perguntou, pegando a bolsa. "É surpresa." Ele a levou para um lugar inesperado. Um pequeno terreno vazio em Pinheiros, a apenas 3 quadras do Le Petit Coin. O lote estava abandonado, com mato crescendo entre rachaduras no concreto, mas tinha uma localização privilegiada numa esquina movimentada. "O que é isso?" Alice perguntou, confusa. Pierre se virou para ela, nervoso de uma forma que ela nunca vira. "Vi que este terreno está à venda. Fiquei pensando, seria o lugar perfeito para uma pâtisserie. Boa localização, tamanho ideal, perto do seu trabalho atual." Alice sentiu o estômago revirar. "Pierre, não. Espera, me deixa terminar." Ele segurou as mãos dela. "Não estou oferecendo isso como presente. Estou oferecendo como investimento. Você tem o conhecimento, a paixão, o talento. Eu tenho o capital. Podemos ser parceiros de negócios." "Parceiros de negócios," Alice repetiu, e havia uma dor na voz. "É isso que somos?" "Não," Pierre respondeu imediatamente. "Não é isso que somos. Mas Alice, você tem um dom que está desperdiçando.
E eu tenho dinheiro que não significa nada se não for usado para algo que importe. Você quer me comprar? A pergunta saiu mais dura do que Alice pretendia, mas ela estava com medo. Medo de que aquilo arruinasse o que tinham, medo de ficar em dívida, medo de que ele pensasse que ela estava com ele pelo dinheiro. Eu não quero te comprar, Pierre disse, e havia uma tristeza nos olhos dele. Quero te ver feliz, quero te ver fazendo o que ama. E se eu posso ajudar nisso, por que não deixar? Porque eu não quero ser a Cinderela brasileira de um francês rico. A frase saiu num grito, surpreendendo os dois. Alice respirava com dificuldade, lágrimas ameaçando cair. Todas as suas inseguranças estavam na superfície agora, cruas e expostas. Pierre ficou em silêncio por um longo momento. Depois, deu um passo para trás. Você tem razão, desculpa, eu não pensei direito, não queria te fazer sentir assim. Eu preciso ir, Alice disse, virando-se para sair. Alice, espera. Ela parou, mas não se virou. Eu não quero uma Cinderela, Pierre disse, voz rouca de emoção. Eu quero você. A mulher teimosa que me fez rir numa terça-feira chuvosa. A mulher que fala francês com um sotaque que me faz esquecer de Paris. A mulher que me faz querer ser alguém melhor. Alice se virou lentamente. Havia lágrimas nos olhos dela agora, descendo pelo rosto. E se der errado? E se eu fracassar? E se você perceber que não sou o que imaginou? Pierre caminhou até ela e gentilmente enxugou suas lágrimas com os polegares. Então fracassamos juntos e tentamos de novo. E de novo, até dar certo. Eles se abraçaram ali, naquele terreno vazio que poderia ou não se tornar algo mais. E pela primeira vez, Alice permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, ela merecesse aquilo. Não vou aceitar seu dinheiro, ela disse contra o peito dele. Está bem, mas você poderia me emprestar? Com contrato, juros, tudo certinho? Pierre riu aliviado. Posso, com uma condição. Qual? Você me ensina a fazer croissants de verdade. Os meus são horríveis. E assim, entre lágrimas e risos, eles plantaram a primeira semente do que viria a ser não apenas um negócio, mas um futuro compartilhado. Assustador, incerto, mas finalmente possível. Os meses seguintes foram uma avalanche de transformações. Alice pediu demissão do Le Petit Coin, não sem antes agradecer aos anos ali, e mergulhou de cabeça no projeto da patisserie. Pierre insistiu em fazer tudo legalmente. Contrato de empréstimo registrado, juros simbólicos mas reais, cronograma de pagamento. Ele queria que Alice se sentisse dona do próprio sonho, não uma protegida. As reformas do terreno começaram em março. Alice passava os dias no canteiro de obras, supervisionando cada detalhe. Queria pisos de ladrilho hidráulico que remetessem às padarias francesas antigas, mas com cores brasileiras. Queria uma vitrine enorme onde as pessoas pudessem ver os croissants sendo feitos. Queria que o cheiro de manteiga e massa folhada invadisse a rua. Pierre estava fascinado, observando-a trabalhar. Aquela mulher que ele conhecera servindo mesas, tímida em relação aos próprios sonhos, agora discutia com arquitetos, negociava com fornecedores, provava dezenas de receitas até encontrar a perfeita. Era como ver uma borboleta saindo do casulo e ele se sentia privilegiado por testemunhar. Mas nem tudo eram flores. Numa tarde, enquanto Alice testava a massa de um croissant pela 15ª vez na cozinha experimental, seu celular tocou. Era Juliana, sua melhor amiga desde o colégio. Você perdeu a cabeça? Juliana disse assim que Alice atendeu. Oi para você também, Ju. Alice, você largou um emprego estável para abrir um negócio com dinheiro emprestado de um cara que você conhece há o quê? 4 meses? Não é assim. É exatamente assim. E todo mundo está comentando. Você virou a amante brasileira do gringo rico. A palavra amante caiu como uma pedra no estômago de Alice. Eu não sou amante de ninguém. Pierre e eu estamos juntos. E a patisserie é meu negócio, com meu trabalho, financiado pelo dinheiro dele, emprestado, com contrato. Por que você não consegue ser feliz por mim? Houve um silêncio do outro lado. Quando Juliana falou novamente, a voz estava mais suave. Porque eu tenho medo que você se machuque, Alice. Você sempre foi sonhadora demais,
E esse cara, ele é rico, bonito, francês. Ele tem um mundo inteiro lá fora. O que te faz pensar que ele vai ficar? A pergunta ecoou o medo que Alice tentava sufocar todos os dias. Eu não sei se ele vai ficar, Alice, admitiu voz trêmula. Mas sei que se eu não tentar, vou passar o resto da vida me arrependendo. Quando desligou, Alice ficou olhando para a massa de croissant na bancada. As mãos tremiam. Juliana tinha razão? Ela estava sendo ingênua? Pierre realmente ficaria ou isso tudo era apenas um interlúdio exótico antes de ele voltar para sua vida real na Europa? Como se sentisse a turbulência emocional dela, mesmo à distância, Pierre apareceu na cozinha meia hora depois, com aquele sorriso que fazia o coração dela disparar. Como estão os croissants? Não sei, Alice disse, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que ele reconheceu imediatamente. O que aconteceu? Você vai ficar? A pergunta saiu antes que ela pudesse censurá-la. Aqui, no Brasil, comigo? Ou isso tudo é só uma fase para você? Pierre ficou muito quieto. Puxou uma cadeira e sentou-se, fazendo sinal para que ela fizesse o mesmo. Não sei, ele disse, e a honestidade brutal doeu mais que qualquer mentira. Confortável. Não sei o que o futuro reserva. Tenho uma filha na Europa que mal fala comigo. Tenho toda uma vida lá, que não posso simplesmente apagar. Mas Alice, ele pegou as mãos dela, cobertas de farinha. Eu sei que nunca me senti tão vivo quanto me sinto aqui, com você. E sei que quero descobrir até onde isso pode ir. Mas se você precisa de garantias absolutas, eu não posso dar. Porque a única certeza que tenho é que quando estou longe de você, nada faz sentido. Alice olhou para aquele homem, viu a sinceridade crua nos olhos dele e tomou uma decisão. Talvez não houvesse garantias. Talvez o futuro fosse incerto, mas o presente era real e o presente era bom, e talvez isso bastasse. Está bem, ela disse, sem garantias, mas com honestidade. Sempre, sempre, ele prometeu. E selaram aquilo com um beijo que sabia a manteiga, farinha e possibilidades infinitas. 2 meses depois, em uma manhã ensolarada de maio, a Alice Patisserie Française abriu as portas. A fila dava volta no quarteirão. Havia jornalistas, influenciadores, vizinhos curiosos, mas Alice só tinha olhos para Pierre, de pé no canto da loja, usando um avental ridículo com croissants estampados que ela dera de presente. Quando o primeiro cliente mordeu o primeiro croissant e fechou os olhos em êxtase, Alice soube. Ela estava em casa. Finalmente, estava em casa. O sucesso da patisserie superou todas as expectativas. Em 3 meses, Alice já tinha que recusar pedidos de eventos porque não dava conta da demanda. Precisou contratar 2 assistentes, depois 4. O empréstimo de Pierre estava sendo pago rigorosamente, 3 meses antes do previsto. Mas o sucesso trouxe seu próprio conjunto de problemas. Alice trabalhava de madrugada às 9 da noite. Chegava em casa exausta, mal tendo energia para conversas. Pierre tentava ajudar na loja, mas era óbvio que ele não tinha jeito para a rotina de uma padaria. Ele era um homem acostumado a reuniões executivas, não a acordar às 4 da manhã para fazer massa folhada. As terças-feiras, que antes eram sagradas, agora eram apenas mais um dia de trabalho. Numa noite de julho, Pierre estava esperando Alice em casa com um jantar que ele mesmo tentara preparar, com resultados questionáveis. Eram quase 11 da noite quando ela finalmente chegou. Desculpa, ela disse jogando a bolsa no sofá. Tivemos um problema com o forno e... Alice, precisamos conversar. O tom dele a fez parar. Sério, pesado. Ela sentou-se lentamente. O que... foi? Pierre respirou fundo. Margot ligou hoje. Ela quer me visitar. Vir ao Brasil passar 1 mês das férias de verão. Alice sentiu algo apertar no peito. Ela sabia que isso eventualmente aconteceria, mas ainda não se sentia preparada. Isso é ótimo, Pierre. Você deve estar feliz. Estou. Mas também estou nervoso. Ela nunca te conheceu. Não sabe sobre nós. E eu não sei como ela vai reagir. Tem 16 anos, não é? Provavelmente vai me odiar. Não fala assim, Pierre. Sou realista. Sou a mulher brasileira que está com o pai dela. Sou mais nova que você. Ela vai pensar o pior. Então a gente mostra que não é o pior. Alice queria acreditar naquilo.
mas o cansaço e a insegurança estavam falando mais alto. E se ela te pedir para voltar para a França? Pierre ficou em silêncio. Um silêncio longo demais. Você voltaria? Alice disse, e não era uma pergunta. Ela é minha filha. Eu sei. E eu não estou pedindo para escolher entre ela e eu. Mas, Pierre, você precisa ser honesto. Comigo. E consigo mesmo. Você está realmente feliz aqui? Ou está só fugindo da sua vida real? A pergunta pairou no ar como fumaça tóxica. Essa é minha vida real, Pierre disse, mas havia uma hesitação na voz que Alice captou imediatamente. Tem certeza? Porque às vezes eu olho para você e vejo alguém que está esperando. Esperando para voltar, esperando para a vida de verdade recomeçar. Isso não é verdade, não é? Você ainda tem o apartamento em Paris, ainda recebe seus amigos franceses, aqui como se estivesse em férias. Você aprendeu português, fez amigos brasileiros, ou só está visitando? As palavras eram duras, mas vinham de um lugar de dor e medo. Alice estava apaixonada por um homem que talvez nunca fosse realmente dela. Pierre se levantou, passando as mãos pelo cabelo em frustração. Não sei o que você quer que eu diga, Alice. Estou tentando. Estou aqui, não estou? Fisicamente, sim. Mas e emocionalmente? Você já se comprometeu de verdade com essa vida? Comigo? Eu te amo. As palavras saíram num grito, surpreendendo os dois. Era a primeira vez que ele dizia aquilo. Mas em vez de alegria, Alice sentiu algo quebrar dentro dela. Você ama? Ou ama a ideia de mim? A garçoneta brasileira que te fez sentir vivo novamente. Porque quando a novidade passar, quando você perceber que isso aqui é vida real, com problemas reais, com trabalho duro e contas para pagar, você ainda vai me amar? Você está sendo injusta? Estou sendo realista. Alice se levantou também. Margot vem ao Brasil. Ótimo. Mas depois, ela vai querer voltar para a França e você vai com ela. Ou vai ficar aqui se sentindo culpado por não estar lá. De qualquer forma, eu perco. Você não está perdendo nada. Já perdi, ela gritou, lágrimas finalmente caindo. Perdi meu coração para alguém que nunca vai ser completamente meu. Pierre tentou abraçá-la, mas Alice se afastou. Eu preciso de espaço, ela disse pegando a bolsa. Preciso pensar. Alice, não faz isso. Não estou terminando nada. Só preciso respirar. Ela saiu do apartamento dele e caminhou pelas ruas de São Paulo chorando silenciosamente. Tudo o que havia conquistado, a patisserie, o amor, a coragem de sonhar novamente, de repente parecia construído em areia movediça. Quando chegou em casa, Dona Célia estava acordada esperando. Brigaram. Alice apenas assentiu e se jogou nos braços da mãe, chorando como não chorava desde criança, porque pela primeira vez estava permitindo-se admitir a verdade. Talvez amor não fosse suficiente quando os mundos eram tão diferentes. Talvez algumas histórias não tivessem final feliz, não importa o quanto você quisesse. 3 semanas depois, Margot Laurent chegou ao Brasil. Pierre estava um caco de nervos no aeroporto de Guarulhos, segurando um buquê de flores que parecia ridículo nas suas mãos trêmulas. Alice não estava com ele. Eles haviam conversado pouco desde a briga, apenas mensagens educadas sobre a loja e compromissos práticos. Quando Margot apareceu no desembarque, Pierre quase não a reconheceu. A menina que ele lembrava tinha sido substituída por uma jovem mulher de 16 anos, cabelos loiros longos, olhos azuis críticos e uma expressão que deixava claro que ela não estava ali por vontade própria. Oi, papai, ela disse em francês, deixando que ele a beijasse no rosto, mas sem retribuir o abraço. Margot, ma chérie, você está tão grande, tão linda. Mamãe disse que você está morando com uma brasileira. Direto ao ponto. Pierre respirou fundo. Alice. Sim, mas ela está ansiosa para te conhecer. Tenho certeza. O sarcasmo era palpável. O caminho do aeroporto até o apartamento foi tenso. Margot olhava pela janela com uma expressão de desinteresse e estudado, respondendo perguntas de Pierre com monossílabos. Quando chegaram, ela examinou o apartamento com olhos críticos. Menor que nossa casa em Paris. É aconchegante, Pierre defendeu, mas até ele percebia quão patético soava. Margot jogou a mala no quarto de hóspedes e voltou para a sala.
Então, quando vou conhecer a namorada brasileira? Hoje à noite. Ela vai jantar conosco. Mal posso esperar. Mais sarcasmo. Quando Alice chegou naquela noite, estava tão nervosa que quase desistiu 3 vezes antes de tocar a campainha. Trazia uma caixa com eclairs de chocolate que fizera especialmente, na esperança de que comida pudesse construir pontes onde palavras falhavam. Pierre abriu a porta e, pela primeira vez em semanas, eles realmente se olharam. Havia saudade ali, e medo e amor não dito. Mas antes que qualquer um pudesse falar, Margot apareceu atrás do pai. Alice ficou chocada. A garota era absolutamente linda, uma versão jovem de como ela imaginava que fosse Isabelle. Alta, elegante, com aquele ar de quem nasceu em berço de ouro europeu. E estava olhando para Alice como se ela fosse um inseto interessante. Você deve ser Alice, Margot disse em português com sotaque francês perfeito. Mamã me ensinou português para eu poder me comunicar com você. A mensagem não dita estava clara. Eu sou superior a você. É um prazer te conhecer, Margot. Alice respondeu, forçando um sorriso. Trouxe eclairs. Espero que goste. Mamã sempre faz os melhores eclairs. Mas obrigada. O jantar foi excruciante. Margot fazia perguntas aparentemente inocentes, que eram, na verdade, facadas educadas. Quanto tempo Alice estudou na França? Resposta: 6 meses em intercâmbio versus os anos de escola internacional de Margot. Onde Alice morava? Resposta: um apartamento de 2 quartos em Perdizes versus mansões europeias. Há quanto tempo ela e Pierre estavam juntos? Resposta: meses versus os 15 anos de casamento dos pais. Pierre tentava mediar, mas estava claramente dividido entre a filha e a namorada. Alice via o desconforto dele e sentiu algo dentro dela se fechar. Com licença, ela se levantou abruptamente. Preciso ir. Trabalho cedo amanhã. Alice, espera. Pierre também se levantou. Não, tudo bem. Vocês precisam de tempo juntos. Família. A palavra família ficou pendurada no ar, carregada de tudo que Alice não era e nunca seria. Quando ela saiu, Margot se virou para o pai. Ela parece legal. Margot, por favor. O quê? Eu disse que ela parece legal. Para uma garçonete brasileira que claramente está com você pelo dinheiro. Isso não é verdade. Alice recusou meu dinheiro. Ela construiu o negócio dela com as próprias mãos. Com um empréstimo seu. Papai, você não vê? Ela é exatamente como todas as outras. Mamã me avisou. Mulheres brasileiras veem homens europeus como tickets de saída. Sua mãe não sabe nada sobre Alice. E você sabe. Você a conhece há o quê? Alguns meses? Largou toda a sua vida por ela? Pierre sentou-se pesadamente no sofá. De repente, parecia muito mais velho que seus 42 anos. Eu não larguei minha vida. Eu estava tentando começar uma nova. Margot sentou-se ao lado dele, e pela primeira vez desde que chegara, sua expressão suavizou. Papai, você está fugindo da dor, do divórcio, de tudo, mas você não pode fugir para sempre. Uma hora você vai ter que voltar para casa. E se essa for minha casa agora? Então você está se enganando. As palavras de Margot ecoaram as dúvidas que Alice plantara semanas atrás. E Pierre, pela primeira vez, não tinha certeza de nada. Naquela noite, Alice chorou até dormir, porque viu em Margot tudo o que ela nunca poderia competir. História, sangue, pertencimento. Pierre tinha uma vida antes dela. Uma vida que o chamava de volta. E Alice, por mais que lutasse, estava começando a perceber que talvez amor não fosse suficiente para segurar alguém cujo coração estava dividido entre 2 continentes. As 2 semanas seguintes foram um inferno silencioso. Margot estava em São Paulo e Pierre tentava desesperadamente equilibrar tempo com a filha e tempo com Alice. Mas cada minuto, com uma, parecia uma traição à outra. Alice, por sua vez, mergulhou ainda mais fundo no trabalho. A patisserie virou seu refúgio, o único lugar onde ainda tinha controle sobre alguma coisa. Quando Pierre ligava, ela inventava desculpas. Quando ele aparecia na loja, ela estava ocupada demais para conversar. Margot notou e, surpreendentemente, sentiu-se culpada. Numa manhã, ela apareceu sozinha na Alice Patisserie. A loja estava cheia.
o cheiro de croissants recém-assados inundando a rua. Margot ficou na fila como qualquer cliente, observando Alice trabalhar. Havia algo na forma como Alice se movia. Precisão, paixão, pertencimento. Ela não estava fingindo, não estava representando, estava genuinamente em seu elemento, criando algo belo e delicioso com as próprias mãos. Quando chegou a vez de Margot, Alice congelou. Margot. Oi, seu pai está... Vim sozinha. A garota interrompeu. Posso conversar com você? Em particular? Alice hesitou. Depois fez sinal para sua assistente assumir o balcão. Levou Margot para a pequena sala nos fundos, onde fazia o planejamento semanal. Se veio me dizer para... Ficar longe do seu pai pode economizar o discurso. Alice disse, cansada demais para jogos. Eu já estava pensando nisso mesmo. Margot piscou, surpresa. Não é por isso que vim. Então por quê? A garota ficou em silêncio por um momento, brincando com as mãos. Quando falou, não havia mais arrogância na voz. Porque percebi que fui horrível com você. E você não merecia. Alice sentou-se lentamente, completamente pega de surpresa. Margot, me deixa terminar, por favor. A garota respirou fundo. Quando meus pais se divorciaram, eu culpei meu pai. Ele estava sempre trabalhando, sempre ausente. Mamã chorava todas as noites. Então, quando ele vendeu tudo e veio para o Brasil, eu pensei que ele estava fugindo de mim. As lágrimas começaram a cair e Alice sentiu seu coração amolecer. Quando soube de você, foi fácil te culpar também. A mulher brasileira que roubou meu pai. Mas esses dias, observando vocês dois, a forma como ele olha para você. Nunca vi meu pai assim, nem com mamã. Margot, eu nunca quis causar problemas entre vocês. Eu sei. E é por isso que estou aqui. Porque você faz meu pai feliz de um jeito que eu não consegui fazer. E ele faz você infeliz de um jeito que você não merece. A honestidade brutal atingiu Alice como um soco. Ele te ama, Margot continuou, mas ele também me ama. E está se destruindo, tentando ser tudo para todos. Você vê isso, não vê? Alice assentiu, lágrimas silenciosas descendo pelo rosto. Não sei o que fazer, ela admitiu. Amo seu pai, mas não quero ser a razão pela qual vocês não se reconciliam. E eu não quero ser a razão pela qual ele perde a única pessoa que o fez sorrir de verdade em anos. Elas ficaram sentadas no silêncio pesado da verdade compartilhada. Ele precisa decidir, Margot finalmente disse. E nós precisamos aceitar a decisão dele, seja qual for. Tenho medo do que ele vai escolher. Eu também, Margot confessou. Mas acho que se ele escolher você, eu vou entender, eventualmente. O Olive Branch era pequeno, hesitante, mas genuíno. Alice pegou a mão de Margot através da mesa. Você é incrível, sabia? Muito mais madura que a maioria dos adultos. Terapia. Margot deu um sorriso fraco. Muita terapia. Elas riram, um riso molhado de lágrimas, mas real. E naquele momento, Alice viu não uma rival, mas uma garota assustada que só queria ter o pai de volta. Assim como Alice só queria ter certeza de alguma coisa. Naquela noite, Margot voltou para o apartamento e encontrou Pierre no sofá olhando para o nada. Papai? Oi, chérie. Onde você estava? Conversando com Alice. Pierre congelou. O quê? Ela é legal. Eu fui horrível. E vocês dois são idiotas. Margot, vocês se amam, mas estão destruindo tudo por causa de mim, da França, de um monte de coisas que não importam. Então vou te fazer uma pergunta, e quero honestidade total. Você quer ficar aqui ou quer voltar para casa? Pierre olhou para a filha, para aquela jovem mulher, que crescera sem ele perceber e finalmente, permitiu-se ser honesto. Eu não sei, Margot, e isso me apavora. Então descubra, porque você não pode viver no meio termo para sempre. E nem ela. A verdade estava lançada. Agora Pierre precisava decidir, construir uma nova vida ou voltar para os destroços da antiga. E qualquer escolha custaria um pedaço da sua alma. Pierre passou uma semana em agonia silenciosa. Margot estava mais gentil, mas a pergunta dela ecoava constantemente. Você quer ficar ou voltar? Alice mantinha distância respeitosa, dando-lhe espaço para pensar,
Mas a ausência dela doía mais que qualquer discussão. Foi numa quinta-feira, às 3 da madrugada, que o telefone tocou. Pierre acordou assustado, o coração disparado. Ligações de madrugada nunca traziam boas notícias. Alô? Pierre? C'est Philippe? A voz do irmão de Isabelle trêmula. Il y a eu un accident. Acidente. A palavra congelou o sangue de Pierre. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Philippe explicou, a voz entrecortada. Isabelle estava esquiando em Chamonix. Uma avalanche. Ela estava no hospital em Genebra. Condição grave, mas estável. Margot precisava saber. Precisava estar lá. Pierre desligou com as mãos tremendo. Caminhou até o quarto de Margot e gentilmente a acordou. Quando contou sobre o acidente, viu o rosto da filha se descompor. Ela vai ficar bem? Margot perguntou, voz infantil de medo. Seu tio disse que sim, mas ela está machucada. Você precisa ir. Nós precisamos ir, Margot corrigiu. Você vem comigo, né, papai? E ali estava, o momento da verdade. Sua filha precisava dele. Sua ex-esposa, apesar de tudo, ainda era a mãe de Margot. A Europa o chamava de volta, não com promessas de novos começos, mas com obrigações antigas. Claro, ele disse. Vou com você. Arrumaram as malas em silêncio. Pierre pegou o telefone 3 vezes para ligar para Alice, mas não conseguiu. O que diria? Estou indo para a Europa. Pode ser que eu não volte. Como? Colocar em palavras o conflito que o dilacerava? Ao invés disso, enviou uma mensagem. Isabelle sofreu um acidente. Preciso levar Margot à Suíça. Te ligo quando chegar. Do outro lado da cidade, Alice leu a mensagem às 4 da manhã. Ela não conseguia dormir, como nas últimas semanas. Sentiu o estômago afundar. Sabia o que isso significava. Pierre estava voltando para casa. E São Paulo, ela, tudo aquilo, era apenas um desvio temporário. 2 horas depois, ela estava na frente da pâtisserie quando viu o táxi passar a caminho do aeroporto. Viu Pierre no banco de trás, olhando pela janela. Por um segundo, seus olhos se encontraram. Havia tanto não dito naquele olhar. Desculpas, promessas, despedidas. Depois, o táxi virou a esquina e sumiu. Alice ficou parada ali, no meio da rua vazia, sentindo algo dentro dela se quebrar definitivamente. Dona Célia apareceu ao lado dela, como sempre estava quando Alice precisava. Ele foi? Foi. Vai voltar? Alice deu um sorriso triste. Não sei, mãe. Acho que nem ele sabe. Em Genebra, Pierre e Margot correram para o hospital. Isabelle estava consciente. Vários ossos quebrados, mas viva. Quando viu Pierre, começou a chorar. Você veio. Claro que vim. Nos dias seguintes, Pierre ficou. Ajudou Margot a lidar com o trauma, conversou com médicos, organizou a transferência de Isabelle para um hospital em Paris quando ela ficou estável o suficiente. Caiu na rotina antiga, como quem veste uma roupa confortável, mas que não serve mais direito. Margot o observava. Via o pai ajudando, sendo presente, mas também via a forma como ele checava o celular compulsivamente, esperando por mensagens de Alice que nunca vinham. Papai, você precisa voltar para ela. Margot disse numa tarde, enquanto visitavam Isabelle no hospital em Paris. Você precisa de mim aqui. Mamã vai ficar bem. Ela tem toda a família aqui, tem eu. Mas Alice? Alice só tem você. E você a está perdendo. Não é tão simples, chérie. É sim. Você está com medo. Medo de escolher ela e magoar a mim. Medo de escolher a gente e magoar ela. Mas ao não escolher nada, você está perdendo tudo. As palavras de Margot eram sábias demais para alguém de 16 anos. Pierre olhou para a filha e viu nela a mulher que ela estava se tornando. Forte, clara, capaz de sobreviver sem ele. Quando você ficou tão esperta? Terapia, ela sorriu. E YouTube. Muito YouTube sobre relacionamentos tóxicos. Pierre riu, mas era um riso triste. E se eu voltar e ela não me quiser? Mas, e se você não voltar e passar o resto da vida se perguntando e se? Naquela noite, Pierre finalmente ligou para Alice. Ela demorou tanto para atender que ele achou que não atenderia. Alô? A voz dela estava cuidadosa, controlada. Alice, Como está, Isabelle? Vai se recuperar. Levará meses, mas vai ficar bem. Que bom. E Margot? Assustada, mas forte. Alice,
Você vai ficar lá, não vai? O silêncio dele era a resposta. Pierre, está tudo bem. Eu entendo. É sua família, seu mundo. Eu sempre soube que você nunca seria completamente meu. Isso não é verdade? É sim. E está tudo bem. Você me deu algo incrível. Me fez acreditar em mim novamente. Construí minha pâtisserie, meu sonho. Agradeço por isso. Mas não posso mais esperar por alguém que está dividido entre dois mundos. Alice, por favor, seja feliz, Pierre. De verdade. Você merece. Você também merece ser feliz. Eu sei. E vou ser. Mas não esperando. Ela desligou antes que ele pudesse dizer. E Pierre ficou ali sozinho num apartamento parisiense, segurando um telefone mudo, percebendo que acabara de perder a melhor coisa que lhe acontecera em anos. Alice, do outro lado do oceano, permitiu-se chorar. Uma última vez. Depois secou as lágrimas, abriu a pâtisserie e começou a fazer croissants, porque a vida continuava. E ela tinha um negócio para tocar, sonhos para construir e um coração partido para curar. Sem Pierre. Finalmente, sem esperar. Os meses passaram, como folhas levadas pelo vento. Alice mergulhou no trabalho com uma intensidade que preocupava até Dona Célia. A pâtisserie agora tinha 2 filiais, uma delas em Moema. Saíram reportagens em revistas. Alice foi convidada para programas de culinária, virou referência em gastronomia francesa em São Paulo. Por fora, era o sucesso personificado. Por dentro, ainda havia um vazio em forma de Pierre Laurent. Ela não stalkeava ele nas redes sociais. Bloqueara em tudo no dia seguinte a ligação. Pedia para não verem notícias sobre ele se aparecessem. Estava se curando lentamente, dolorosamente, mas se curando. Até que uma revista de fofocas francesa apareceu no Instagram de uma cliente. Alice normalmente ignoraria, mas a foto na capa fez seu coração parar. Pierre em Saint-Tropez, de mãos dadas com uma mulher deslumbrante, loira, 20 e poucos anos, usando um vestido que custava mais que o aluguel mensal da pâtisserie. A legenda: Pierre Laurent, viúvo emocional das vinícolas, finalmente encontra o amor novamente com Veronique Beaumont, herdeira do império de perfumes. Alice sentiu o chão sumir. As mãos tremeram tanto que derrubou a xícara de café que segurava. Ouviu o barulho distante de louça quebrando, mas parecia vir de outro mundo. Dona Célia apareceu correndo da cozinha. O que aconteceu? Então viu a tela do celular, ainda mostrando a foto. Ah, filha. Ele seguiu em frente. Alice disse, voz estranhamente calma. É bom. É bom. Um de nós deveria. Mas naquela noite trancada no quarto, Alice chorou como não chorava desde que ele partira. Porque uma coisa era terminar por circunstâncias. Outra, completamente diferente, era ver a pessoa que você amava nos braços de outra. Bloqueou tudo relacionado a ele. Redes sociais, notícias, até o e-mail antigo que usavam para conversar. Se estava seguindo em frente, Alice também seguiria. E seguiu. Um dia de cada vez. Aceitou sair com um chefe brasileiro que frequentava a pâtisserie. Não rolou química, mas Alice riu. De verdade, pela primeira vez em meses. Começou aulas de italiano porque sempre quisera aprender. Viajou para o Nordeste com Dona Célia, só as duas, reconectando. Estava reconstruindo. Devagar, com cicatrizes, mas reconstruindo. Foi numa terça-feira chuvosa. Claro que seria numa terça-feira. 6 meses depois da ligação que a campainha da pâtisserie tocou às 7 da noite, quase na hora de fechar. Alice estava no caixa, fechando o dia. Nem ergueu os olhos. Desculpa, estamos fechando. Meme, pas un café, pour un vieil ami. A voz a atingiu como um raio. Aquele sotaque francês que ela conhecia tão bem, que ouvia em sonhos, que tentara esquecer por 6 meses. Alice ergueu os olhos lentamente, e lá estava ele, Pierre Laurent. Mas não o Pierre impecável que ela conhecera. Este Pierre estava mais magro, barba mal feita, olhos fundos com olheiras profundas. Sem paletó caro, sem relógio, Patek Philippe. Apenas jeans desgastados, uma camiseta simples e uma mala pequena aos pés. E nas mãos, uma caixa de papelão velha e amassada. Você tem coragem de aparecer aqui depois de tudo? Alice disse.
E era impressionante como sua voz estava firme quando seu coração estava implodindo. Pierre deu um passo para dentro. A campainha tocou novamente ao fechar a porta atrás dele. Eu sei que não tenho direito. Sei que desapareci. Mas, por favor, só me dá 5 minutos. Depois, se quiser que eu vá embora, eu vou. E nunca mais volto. Alice queria gritar, chorar, jogar coisas nele. Queria abraçá-lo. Queria que ele nunca tivesse voltado. Queria que nunca tivesse ido embora. Em vez disso, cruzou os braços. 5 minutos. Pierre colocou a caixa sobre a mesa mais próxima e a abriu. De dentro, tirou centenas de cartas. Envelopes em papel de linho, todos endereçados a Alice, todos lacrados, mas nunca enviados. Escrevi para você, todo dia, por 6 meses. Nunca mandei porque não sabia se você queria saber de mim. Cartas. Alice repetiu, incrédula. Você escreve cartas, mas não consegue mandar uma mensagem? Li que cartas são mais românticas. Apesar de tudo, Alice sentiu vontade de rir. Este idiota francês, impossível. Pierre, eu vi a foto. Você e a herdeira de perfumes, Saint-Tropez, pareciam muito felizes. Aquilo? Pierre passou a mão pelo cabelo em frustração. Foi um jantar de negócios que Isabelle organizou, tentando me reconectar com a sociedade parisiense. Veronique é ótima, mas estávamos falando sobre fusões empresariais. A revista viu mãos, dadas porque ela estava me mostrando o anel de noivado dela. Ela está casando com a namorada. Você espera que eu acredite nisso? Eu tenho as mensagens, os e-mails. Posso provar. Não é sobre provas. Alice finalmente gritou. É sobre você sumir por 6 meses. Sobre eu ter que descobrir da sua vida por revistas de fofoca. Sobre você me ligar uma vez, e depois nada. Você pediu para não esperar. Porque estava te libertando, seu idiota. Não porque queria que você sumisse. Silêncio caiu pesado entre eles. Ambos respirando pesado, anos de mágoa e amor e confusão, jorrando para fora. Desculpa, Pierre finalmente disse, voz quebrada. Eu fiz tudo errado. Mas Alice, eu precisava voltar. Precisava cuidar da Margot, ajudar Isabelle a se recuperar. E quando tudo se acalmou, quando eu podia finalmente respirar, percebi... Ele parou, olhos marejados. Percebi o quê? Alice sussurrou. Que vendi tudo. Alice piscou, processando as palavras. Você o quê? Pierre tirou mais papéis da caixa. Documentos oficiais, todos em francês. Mas Alice conseguia entender o suficiente. Escrituras de venda, transferências bancárias, certidões. O apartamento em Paris. A casa de campo em Provence que meu avô construiu. O iate que eu nem usava. As ações da empresa de Isabelle que fiquei no divórcio. Vendi tudo. Por quê? As pernas de Alice falharam e ela sentou-se pesadamente numa cadeira. Porque Margot me fez uma pergunta. Ela disse, papai, onde você é mais feliz? E eu? Tentei mentir, tentei dizer que era lá, na França, onde nasci, onde minha família está. Mas ela viu através de mim e disse, então por que você chora sozinho de madrugada olhando fotos do Brasil? As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Alice, silenciosas. Pierre, ela tinha razão. Eu estava vivendo no piloto automático, fazendo o que era esperado, sendo quem todos precisavam que eu fosse, menos eu mesmo. E aí um dia, estava no Louvre, num lugar que amei a vida toda, e tudo que conseguia pensar era, Alice adoraria ver isso. Alice riria daquilo. Alice faria um comentário perspicaz sobre aquela escultura. Ele se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Você não era uma parte da minha vida, Alice. Você era minha vida. E eu fui idiota demais, assustado demais, preso demais em obrigações para ver isso. E Margot? E sua ex-mulher? Isabelle se recuperou completamente. Está feliz, realmente feliz, pela primeira vez em anos. Conheceu alguém, um médico que cuidou dela. No hospital, eles estão juntos agora. E Margot? Ele sorriu entre as lágrimas. Margot me disse, papai vai, antes que seja tarde demais. Ela vai passar as próximas férias aqui, no Brasil. Comigo e com você, se você aceitar. Alice estava soluçando agora, incapaz de falar. Olha, Pierre abriu a caixa mais uma vez e tirou o último item, uma pequena caixa de veludo. Alice reconheceu. Era a caixa que ele trouxera de Lyon,
meses atrás, quando perguntara sobre seus sonhos pela primeira vez. Dentro, um anel simples de ouro com uma inscrição em português, que ela conseguia ler mesmo através das lágrimas. Terça-feira é o meu dia favorito. Não estou pedindo casamento, Pierre disse rapidamente. Sei que seria loucura, que temos muito a reconstruir, mas estou pedindo uma chance de fazer certo, de ser honesto, de construir uma vida aqui, contigo, não dividida, não pela metade, mas completa. Você vendeu tudo, Alice repetiu, ainda processando. Tudo. Só sobraram as coisas que realmente importam. Roupas, livros e esta caixa que tinha o anel que comprei há 6 meses, mas fiquei com medo de dar. Você é louco. Completamente, loucamente apaixonado por uma brasileira teimosa que faz os melhores croissants que já comi na vida. Alice riu entre lágrimas. Pegou o anel, o estudou, viu a inscrição desgastada pelo tempo dentro da caixa, como se ele tivesse aberto e fechado 1000 vezes. Se eu aceitar isso, não tem volta. Eu não vou ser paciente e compreensiva se você surtar de novo. Não vou esperar enquanto você decide entre 2 mundos. Não existem mais 2 mundos. Só existe este. Aqui, com você. E se der errado? Então dá errado tentando. Juntos. Alice olhou para aquele homem que havia virado sua vida de cabeça para baixo, que a machucara, mas também a transformara, que a fizera acreditar em sonhos novamente, e tomou a decisão mais aterrorizante e certa de sua vida. Está bem, está bem, está bem, mas eu não vou usar o anel ainda. Você vai ter que conquistar isso. Pierre riu aliviado e extasiado. Puxou-a para um abraço tão apertado que Alice mal conseguia respirar, mas não se importou, porque pela primeira vez em 6 meses sentia que podia respirar de verdade novamente. Eles se beijaram ali, na patisserie vazia, cercados pelo cheiro de croissants e pelo peso de segundas chances. Não era um final de conto de fadas. Era melhor. Era real, imperfeito, assustador e absolutamente certo. Quando se separaram, Alice tinha uma última pergunta. Onde você vai morar? Pierre deu aquele sorriso torto que ela amava. Estava pensando, talvez um apartamento em Pinheiros, perto da patisserie, algum lugar pequeno, sem luxos. Quero começar de novo, de verdade. Não acredito que você é a mesma pessoa que apareceu aqui há 1 ano com um Patek Philippe. Vendi o relógio também. Aliás, ele enfiou a mão no bolso e tirou um relógio Swatch colorido, barato, completamente oposto ao que usava antes. Comprei este. Gostou? Alice riu até doer a barriga. E naquele momento soube. Este homem louco, este francês impossível que vendera uma vida inteira por ela, não ia embora. Desta vez, ficaria. Desta vez, era para sempre. 3 meses depois, numa terça-feira chuvosa, porque algumas tradições eram sagradas, Alice e Pierre estavam na cozinha da patisserie às 5 da manhã. Ele, surpreendentemente, estava ficando decente em fazer croissants. Ainda não tão bom quanto ela, mas estava melhorando. Você dobrou errado, Alice disse, apontando para a massa dele. Eu segui exatamente as suas instruções. Você tem que sentir a massa, Pierre. Não é matemática. Tudo é matemática se você tentar o suficiente. Ela jogou um pouco de farinha nele. Ele retaliou. Em 5 minutos, estavam cobertos de farinha, rindo como adolescentes, a cozinha uma bagunça. Fernando, que chegara para o turno, parou na porta e balançou a cabeça. Vocês 2 são impossíveis. Impossíveis, mas apaixonados. Pierre corrigiu, puxando Alice para um beijo, que deixava gosto de manteiga e farinha. A vida tinha encontrado um ritmo. Pierre começara a dar consultoria para pequenos produtores de vinho no Brasil, conectando-os com importadores europeus. Não era o império que tivera, mas era significativo, seu, construído do zero. Aprendera português, ainda com sotaque terrível, mas fluente. Fizera amigos brasileiros. Descobrira que amava futebol, torcia para o Palmeiras, para desgosto dos corintianos da patisserie. Comia feijoada às quartas. Descobrira que adorava cachaça. Aprendera a dançar forró. Mal, mas tentava. Alice, por sua vez, florescera completamente. A patisserie agora tinha 3 filiais. Ela estava escrevendo um livro de receitas.
Fora convidada para abrir uma quarta loja em Paris. A ironia não passou despercebida para ninguém. Vou precisar de um guia em Paris, ela dissera a Pierre quando o convite chegou. Conheço alguém, ele respondera sorrindo. Margot vinha visitá-los a cada 3 meses. Tinha se tornado amiga genuína de Alice. Mandava mensagens, pedia conselhos sobre garotos, que Alice dava péssimos conselhos, mas o esforço contava. Estava planejando estudar gastronomia quando se formasse, inspirada por Alice. Isabelle e Pierre haviam chegado a um lugar de paz. Não eram amigos íntimos, mas eram civilizados, cooperativos nos assuntos sobre Margot, até calorosos às vezes. Isabelle enviara um buquê enorme quando a terceira filial da patisserie abriu, com um cartão, para a mulher que finalmente fez Pierre feliz. Obrigada. Dona Célia adorava Pierre. Ele a chamava de Mamã Célia e aprendera a fazer caipirinhas do jeito que ela gostava. Eles passavam domingos juntos, os 3, às vezes 4, quando Margot estava na cidade, cozinhando, rindo, sendo família de um jeito que nenhum deles imaginava possível. Mas o que Pierre e Alice mais amavam eram as terças-feiras. Toda terça-feira, não importava o quão ocupados estivessem, eles fechavam a patisserie às 8 da noite e Pierre levava Alice para jantar, às vezes em restaurantes chiques, às vezes em botecos de esquina. O lugar não importava, era o ritual. Numa dessas terças-feiras, um ano exato depois de Pierre ter voltado, eles estavam jantando no Le Petit Coin, o restaurante onde tudo começara. Alice usava o anel agora no dedo anelar, mas não como aliança de noivado, como promessa. Promessa de que escolheriam um ao outro, todo dia, conscientemente. Sabe o que percebi? Alice disse tomando vinho. O quê? Que a vida não é sobre ter tudo resolvido. É sobre encontrar alguém com quem você quer enfrentar o caos. Pierre sorriu, pegando a mão dela através da mesa. Filosofia profunda para alguém que passa o dia fazendo croissants. Ei! Croissants são filosofia. Camadas, paciência, transformação. É tudo metáfora. Você está virando francesa demais. Você está virando brasileiro demais. Ótimo. Vamos ser um casal culturalmente confuso pelo resto da vida. Pelo resto da vida, Alice repetiu, e as palavras não a assustavam mais. Eram uma promessa, um plano, um futuro construído sobre terças-feiras chuvosas e segundas chances. Quando saíram do restaurante naquela noite, estava chovendo. Claro que estava. Pierre abriu o guarda-chuva, mas Alice o empurrou para baixo. Vamos nos molhar. Você vai ficar doente. Vou ficar feliz. Eles caminharam pelas ruas de Pinheiros na chuva, de mãos dadas, rindo quando pisavam em poças, sem pressa de chegar a lugar algum, porque já estavam exatamente onde precisavam estar. No apartamento que agora dividiam, modesto, aconchegante, cheio de livros franceses e temperos brasileiros, eles se secaram, fizeram chocolate quente, receita francesa de Pierre, adaptada por Alice, e se sentaram na varanda, vendo a cidade iluminada pela chuva. Você se arrepende? Alice perguntou de repente. De ter vendido tudo, largado tudo? Pierre ficou em silêncio por um momento, considerando honestamente. Às vezes, sinto falta da França, da familiaridade, da língua, até do clima horrível. Mas arrependimento? Nunca. Ele a puxou para mais perto, porque descobri algo. Lar não é um lugar. Lar é onde você pode ser completamente você mesmo, com todos os seus defeitos, e ainda ser amado. E eu te encontrei. Encontrei essa cidade louca. Encontrei meu lar. Alice sentiu lágrimas quentes, as boas, descerem pelo rosto. Eu te amo, seu francês impossível. Eu te amo, minha brasileira teimosa. E ali, naquela varanda em São Paulo, numa terça-feira chuvosa que parecia As outras, mas com era todas, única. 2 corações partidos que se encontraram e se curaram juntos, decidiram que aquilo era suficiente, mais que suficiente. Era tudo, porque no fim, o amor não era sobre grandes gestos ou finais perfeitos. Era sobre acordar toda manhã e escolher um ao outro. Era sobre construir sonhos juntos, sobre transformar farinha e manteiga em algo delicioso, sobre fazer de dias ordinários algo extraordinário simplesmente por estarem juntos. Era sobre terças-feiras, e conhaque, e café, expresso, e croissants imperfeitos, e chuva de São Paulo, e segundas chances.
Era sobre encontrar alguém que fazia você querer ficar, mesmo quando o mundo inteiro estava te chamando para ir embora. Pierre Laurent tinha cruzado um oceano atrás de paz e encontrado amor. Alice Ferreira tinha sonhado com Paris e construiu sua própria versão aqui. E juntos descobriram que o verdadeiro recomeço não acontece quando você encontra um novo lugar, mas quando encontra alguém que faz qualquer lugar parecer lar. Anos depois, quando contassem a história de como se conheceram, sempre começariam da mesma forma. Foi numa terça-feira chuvosa em São Paulo. Ela trouxe café. Ele riu pela primeira vez em meses. E de alguma forma, contra todas as probabilidades, dois estranhos solitários se transformaram em lar um para o outro. E toda vez que a história era contada, independente de quantas vezes, terminava com Pierre puxando Alice para perto e sussurrando: "Terça-feira ainda é meu dia favorito." E ela sempre respondia: "O meu também." Porque algumas histórias não precisam de finais grandiosos. Precisam apenas de amor verdadeiro, croissants frescos e a coragem de recomeçar. ¿A qué hora uno tiene que sacar hora? Y no me acuerdo a qué hora tenía que ir. Honestamente no me acuerdo. Eso lo cumplí. Pero qué cosa. Ya no me quería yo, pero comencé. Es que soy otro. Afuera se ve bien y adentro roto. Tira un fuego, manda videos. No lo niego, pero no han visto ni lo feo. Yo trato de matarlo, pero estos ojos de vampiro que en el pecho ya no hay nada. Ya no siento nada. Que me miran. No quiero volver a la U. Tengo clase el martes. Tengo clase como una vez a la semana. Y aún así no quiero ir, chiquillo, qué horror. Voy a meterme aquí todos los días a jugar Minecraft. Odio a los humanos. No me convences. No, pero son los ramos que me sobraron. Entonces los tengo que dar ahí. Pero ahora sobre el foro. Literal, yo me miro con estos ojos de vampiro. Mañana quiero aprender de nuevo con el Minecraft, no sé qué opinan. Pero no tan... Capaz prendo igual de temprano. No igual de temprano, pero sí temprano porque tengo clase el martes. Entonces yo generalmente no aprendía los lunes para ir temprano a clase los martes. Pero si apago temprano, puedo ir a clases tranquilas. Si no, como tengo dos clases, no me mandan tarea para la casa, por así decirlo. Entonces igual podría aprender como tipo 6, ¿les tinca? Como de 6 a 9, 8, por ahí. Para después poder ir a acostarme. Y convertir en un monstruo. Consigo lo que quiero. Pero qué cosa. Ya no siento nada. ¿Cómo domestico a esos monos? Yo sé que se pueden domesticar. Uy, es la mea casa. Yo creo que le voy a estorbar. Debería moverme nomás. Tiene la mea casa ahí. Un caballo marino. Aparte aquí. Alex. ¿Te fue a comer? Ay, mi barco. Lo recojo ya, era. Debería saludar. Me dio vergüenza. Es que me da vergüenza, pues. Entiéndeme, ya voy a dejarlo aquí para que no me dé vergüenza saludar a nadie, ¿ok? Tengo que ser una chica más
Pero es que me dio vergüenza. Más encima justo estaba mirando para atrás, no me alcanzaba a ver. Au. Uy, estoy a medio corazón, mamita. ¿Mi casa dónde está? Aquí. Viste, está como demasiado cerca de ellos, de todo el mundo. Entonces siento que va a estorbar un poco. Debería moverme. Porque yo igual tampoco quiero que mi casa sea como chiquitita. Entonces ahí se me complica un poco el sueño americano. No a la deforestación. ¡Ah, por fin una mochila! ¡Qué horror! Sí, no, chiquillos, nosotros estamos sobrados de comida. Lo único que nos falta es... Oye, pero esta mochila va colchanesca, por no decir de otra manera. ¿Cómo la mejoro? La voy a mejorar al tiro porque... Ahí sí, pues. Ya estamos bastante mejor con el tema del espacio. Nos llevamos estas cosas y nos vamos de aquí. Y comemos también. O bueno, ella quería información. Por fin, chiquillos, no puedo creerlo. Costó una banda. Oh, ya no vamos a hacer mala onda, fue un regalo. Ay, eso creció. Al final del día fue un regalo. Otro nos pone mochila, déjame. Déjame. No, no, po, no, po, acabo de aparecer. No, 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 po, no, 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 no quiero, no quiero, no quiero, ya almorcé, no. Bueno. Ya miren, entonces una cafetería mística por aquí estaría exótica. ¿Qué opinan? Es que a mí ese... ¿Y este aldeano de remil cojones que saca? No sé. Estoy analizando ambiente, viendo, porque igual me gustaría como tener mis cultivos y cosas así, entonces no quiero que sea como tan cerca de la casa de otras personas. Así que igual me gustaría alejarme un poquito. Bacán de stream, ¿qué plidera? Con nata, de nuevo medio hipo. Vale, especial. Buenísimo, llegué a buen horario, está vacío. Hola, buenas. ¿Qué tenía que hacer? Perdón. No me traje el... Yo creo que está bien aquí. Ya. Entonces ahora, digo que hago. Con esto Vale, especial de, voy a ignorar de los 300 seguidores. y una antorcha. No puedo dejar. Bueno. A devolverse nomás, porque no trajimos antorcha. Mira, aquí está la media cueva. Entonces podríamos ponernos. Cíclope.
Y a mí honestamente me gusta por acá. Aquí, mamita, hola. Pero esto debe estar más explorado. Entonces, No puedo usar ese horno, si por eso me vine para acá. ¿ustedes creen que esto está cerca del spawn? ¿Ustedes consideran esto cerca del spawn? Yo creo que está bien. ¿O no? No, pues, ¿me puedes escuchar una voz? Viola. Hola. No puedo con el hijo. Me voy a robar. Oli. Buenas. Yo. Hola, vengo. ¿No te muevas? Ok. Ma. A ver. Nah, increíble. La voy a